Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, esse o Acorda Vascaíno desse sábado, comigo aqui na apresentação. Eu peço demais para você fazer o seguinte: se inscrever aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma. Para você que ainda não conhecia o canal AV+, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, mas eu peço para você me dar essa moral. Temos quase chegando a 84 mil inscritos. A gente quer chegar até o final desse ano a 100 mil inscritos aqui no canal AV+. É simples, é você se inscrever no canal, deixar sempre o like no vídeo, acionar o sininho das notificações e principalmente compartilhar e pedir para todo mundo que você conhece, que é Vasco, até que não é, mas que ajude o canal AV+ a chegar a essa marca de 100 mil inscritos. Copia o link e joga lá nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, enfim, todos os seus grupos de rede social. Chama a rapaziada para curtir também o canal AV+, segundo o canal da plataforma. Atenção, vascaínos. E nesse Acorda Vascaíno desse sábado, comigo na apresentação, é claro, vamos falar de base, porque o Vasco está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time, jogando ontem em Osasco, venceu o Flamengo de Guarulhos. No Clássico dos Milhões, entre aspas, o Vasco venceu mais um time paulista. Já tinha batido o Nacional, mesmo empatando o jogo na fase de grupos, eliminou o time da casa, depois passou pelo Juventus, também jogando fora de casa, praticamente no campo do Juventus, lá na Moca, venceu o seu jogo, depois teve um confronto direto contra o Ceará, vitória por 3-2 e agora elimina outro time paulista, que é o Flamengo de Guarulhos, num jogo espetacular. Vasco 5, Flamengo de Guarulhos 3. Que jogo foi esse? Para quem não assistiu, vale a pena você buscar aí nas redes sociais os melhores momentos, até se você conseguir a partida completa, porque o Vasco fez um grande jogo, já saiu logo de cara tomando 1-0, fez um gol de empate através de pênalti do Lucas Zuccarello, empatando a partida, uma cobrança de pênalti espetacular desse meio-campista que foi o dono do jogo, o cara da partida, empatou o jogo. E aí depois, ainda no primeiro tempo, numa jogada linda individual de Maxwell Alegria. Ele mesmo, muito criticado pelo torcedor por conta dos jogos que fez no profissional, fez na velocidade, fez a jogada individual, estava na esquerda, cortou para dentro, bateu de direita de chapa, um lindo gol do Maxwell Alegria. Ele que, para mim, além do Zuccarello, que foi o cara do jogo, os melhores jogadores da partida com a camisa do Vasco. A Alegria no primeiro tempo só não fez chover, fez um grande jogo, e aí até destaquei isso nas minhas redes sociais em relação a esse jogador. Uma pena que ele estoura a idade, chega aos 21 anos. Aí o pessoal vai perguntar assim, pô, mas 21 anos ainda é maturo para o jogo? Só que se você parar para analisar, ele, por mais que a base do Nova Iguaçu é uma boa base, tem uma boa estrutura, só que não tinha uma competitividade muito grande ele jogando na base do Nova Iguaçu. Chegou ao Vasco ano passado, ou seja, já no final da sua trajetória na base. Fez bons jogos na base. Por isso, o Rafael Paiva, na ocasião, precisava de um jogador de velocidade no profissional, acabou puxando a Alegria. Já no profissional, parece que sentiu a questão do peso, da responsabilidade e não foi bem no profissional do Vasco. Isso é um fato, mas aí fica essa dúvida, porque é um jogador que eu acho que ainda tem potencial, logicamente, talvez não para o Vasco, mas seja um jogador profissional, que atue em grandes times aqui, jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, até times em relação à Série A. Eu acho que é um jogador que ainda pode ainda ser jogador de futebol com tranquilidade e ter uma carreira que eu acho que sempre é um vencedor. Quando o cara se transforma em profissional, para mim já é vencedor, e é muito bacana ver o Alegria jogar a partida que fez ontem muito bem. Agora vai ver o que o Vasco vai fazer até o final desse ano. Ele renovou o empréstimo com o Vasco até o final desse ano, lembrando que o Vasco tem Campeonato Brasileiro Sub-23, ele vai poder participar. Jogos da base ele já não vai poder mais, já é um jogador profissional, após a Copinha ele não pode mais jogar jogos
de time de base, porque já fez 21 anos. Essa é a última competição que ele pode jogar de base. Torço muito para ele que possa fazer também no profissional, não sei se no Vasco ou outro clube, ele possa ter uma carreira muito bacana. O Maxwell Alegria, que jogou muito bem. Uma pena não poder jogar na base, que seria importante para ele, mas é um jogador que eu tenho muita expectativa de que possa fazer uma carreira. Se não vai ser no Vasco, com tranquilidade ele possa fazer em outros clubes, já que é um menino que também muito consciente, trabalhador, profissional. Não ajudou muito no profissional do Vasco nem ano passado nem esse ano, mas eu acho que ainda tem condições de ser jogador profissional. E aí no segundo tempo, cara, uma partida meio maluca, porque o Lucas Zucarello logo no começo fez um lindo gol da entrada da área, batendo cruzado, o Vasco 3-1. Parecia um jogo bem tranquilo para o Vasco, chegou a quase fazer o quarto gol com o lateral Breno, que depois de um lançamento recebido na área, bateu, o goleiro defendeu, ele chegou no rebote, depois sobrou para o próprio Alegria, chutou em cima do zagueiro, podia ter feito o quarto gol, não fez. E aí, dois descuidos ali do meio campo, no passe errado primeiro do Elder, depois o Vasco também deu mais um passe errado, e aí a equipe do Flamengo de Guarulhos, aproveitando essas bobeiras que deu o meio campo do Vasco, foi lá na frente e empatou a partida 3-3. Quando todo mundo achava que o jogo ficaria mais complicado, mais tenso, aí surgiu mais uma vez o brilho de Lucas Zucarello. Pegou numa jogada individual pela direita, saiu driblando praticamente a zaga inteira, entrou na área, cruzou e o André, que tinha entrado no final do primeiro tempo no lugar do Léo Jacó, fez um voleio à la Bebeto, um golaço, o quarto gol do Vasco, 4-3, e aí no finalzinho o menino Juninho, que muita gente fica, é uma criança, tem pouca estatura, é muito magrinho, quando chegar no profissional não vai render. Aí o pessoal começa a lembrar apenas de exemplos ruins. Ninguém lembra de exemplos bons, né? Porque tem vários jogadores também de baixa estatura, jogadores magrinhos que depois foram jogadores de futebol, Robinho, Vinícius Júnior, mas não, só querem lembrar de o jogador que passou pelo Vasco, Lucas Santos, que não acabou não dando certo, enfim, só gostam de lembrar exemplos ruins. Ninguém lembra dos exemplos bons. Juninho, eu conheço bastante, vejo ele desde o Sub-15, é um garoto que pode dar muito certo no futebol. Logicamente que a gente sabe que a questão física no futebol hoje em dia é muito importante, mas ele tem habilidade, lembra o futebol raiz de antigamente, jogador franzino que parte para dentro, sai driblando, ele recebe na área, dá um drible desconcertante no goleiro, recebe a falta dentro da área, é pênalti. Com muita categoria e com muita responsabilidade, até porque o goleiro do Flamengo acabou sendo expulso, ele pegou a bola tranquilamente, botou no cantinho, 5-3 Vasco, a classificação e a boa jogo do Vasco que fez contra o Flamengo, a classificação para as quartas de final. Acredito muito nessa molecada, eu até quero fazer aqui um parênteses importante nesse Acorda Vascaíno, porque em nenhum momento aqui no canal ou nas minhas redes sociais eu nunca levantei a situação referente ao técnico Matheus Kuropos, como se, por exemplo, estivesse no Vasco apenas por ter trabalhado no Bangu e o Felipe conhece ele. Graças a Deus eu nunca levantei isso. A minha desconfiança por parte do treinador era apenas da questão de conhecimento e de não estar pronto para o time sub-20. Mas olha, vem fazendo um bom campeonato, parabéns a Matheus Kuropos, muito legal a campanha que ele vem fazendo. Ontem até critiquei em relação à escalação inicial, de ter começado com 3 zagueiros, com o Anison, que é destro na lateral esquerda, em detrimento ao João Gabriel, que vinha bem na competição. Tem também o Riquelme Avelar, que também joga bem ali como lateral esquerdo. Ele optou em 3 zagueiros, mas deu certo. Mas é isso aí, tá fazendo um bom trabalho, depois de 2 primeiros jogos não tão bons assim, muito pelo contrário, muito ruins do Vasco na fase de classificação, ele reformulou o time, parece também que você vê que os jogadores têm muita confiança nele, gostam dele, parece ser um cara muito do bem e vem fazendo um trabalho muito bom na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Independente do que vai acontecer pela frente, já deixo aqui meus parabéns ao Matheus Kuropos e toda a sua comissão técnica. Tem o França, que é seu auxiliar, também fazendo um grande trabalho, parabéns aos dois, mas aí fica aqui o meu pedido de desculpas, nem tão desculpas assim,
era só uma questão de desconfiança em relação ao trabalho. Mas graças a Deus eu nunca levantei qualquer possibilidade, porque ele tá no Vasco, porque ele é amigo do Felipe. Graças a Deus eu nunca falei isso nem no microfone do Atenção Vascaínos, nem no Ave Mais e muito menos nas minhas redes sociais. Era apenas uma desconfiança por não ter conhecimento do trabalho que faz o Matheus Kuropis, e fica aqui o meu pedido de desculpas e meus parabéns à comissão técnica. E para fechar, o Vasco vai enfrentar na próxima fase, nas quartas de final, o Corinthians, que ontem eliminou o Ituano depois de um 0-0. O Ituano foi muito melhor no tempo normal, acabou o goleiro do Corinthians sendo o grande destaque, pegando várias bolas, a bola pegou na trave, enfim, o Ituano não conseguiu fazer gol no tempo normal, foi para a decisão dos pênaltis, teve um pênalti para fazer e também se classificar, acabou desperdiçando, e o Corinthians, até pela força da torcida, por ter um pouco mais de... por pouco não, né? Muito mais camisa do que o Ituano, acabou se classificando nos pênaltis 5-4 e será o adversário do Vasco. Esse jogo, Vasco e Corinthians, será no domingo, 4 horas da tarde, em Santo André. Isso mesmo, no Estádio Municipal de Santo André, Vasco e Corinthians, 4 horas da tarde, com transmissão da Cazé TV. Fica aqui apenas a situação. Vi o jogo do Corinthians ontem contra o Ituano. É um time fisicamente mais forte que o Vasco, mas tecnicamente gostei mais do time do Vasco do que propriamente o time do Corinthians. A gente sabe que o Corinthians é o maior campeão da Copinha, sempre tem uma questão de benevolência por parte da Federação Paulista, até por ter árbitros de São Paulo apenas nessa competição. A gente sabe tudo isso. O Corinthians vai jogar com a sua torcida em maioria lá em Santo André, mas eu acho que o Vasco tem totais condições de vencer o Corinthians. E lembrando que em 2019, quando o Vasco chegou a última vez à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, eliminou o Corinthians numa semifinal, que até teve gol de pênalti do Laranjeira, não sei se vocês lembram disso. O Vasco empatou no tempo normal e nos pênaltis eliminou o Corinthians e chegou à final. Quem sabe a gente mais uma vez passe pelo Corinthians e chegue à decisão da Copa São Paulo. Mas tomara que seja diferente de 2019 e que esse ano a gente conquiste o título. Mas fica aqui mais uma vez a informação. Vasco e Corinthians, 4 horas da tarde, domingo. Inclusive vai ser um pré-jogo para a partida do Profissional, que volta a jogar 7 horas da noite contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Cazé TV vai fazer a transmissão e a gente aqui no canal vai acompanhar bastante. Quem passar de Vasco e Corinthians, se Deus quiser, vai ser o Vasco, vai pegar o vencedor de Palmeiras e Grêmio, que se enfrentam logo depois do jogo entre Vasco e Corinthians. Parabéns para a molecada, parabéns para a comissão técnica. O Vasco ontem fez um grande jogo. Destaco aqui o Lucas Zuccarello, que vem fazendo uma competição espetacular. Mesmo tomando 3 gols, o Felipe Gabriel vem sendo um goleiro muito regular, vem agarrando muito bem também na meta do Vasco. Ontem a zaga não esteve tão bem assim, mas acho que o Anderson poderia formar a zaga junto com o Lincoln. O Lincoln fez um bom jogo. O Bruno André até que não foi tão mal assim na partida de ontem também não, mas acho que o Vasco precisa melhorar a questão do sistema defensivo. O lateral esquerdo, João Gabriel, tem que voltar ao time, vinha jogando bem. Gostei muito do Breno, lateral direito, que fez uma boa partida. O meio-campo do Vasco, quando teve fôlego, jogou bem. O Igor Toledo, o próprio Ragnar Henrique, também o Elder, por mais que tenha vacilado no segundo gol da equipe do Flamengo, também fez um bom jogo. E mais uma vez o sistema de ataque do Vasco foi muito bem. O Léo Jacó, quando teve em campo, foi muito prestativo, ajudou muito. O André, quando entrou, também fez boa partida. E destacar Maxwell Alegria por essa reviravolta que está dando na base do Vasco, e também o Lucas Zuccarello, que vem fazendo a diferença pro Vasco. E fique atento, esse menino Juninho tem apenas 17 anos, é franzino, é baixinho, mas o moleque é bom de bola pra caramba. Eu tenho certeza que também vai dar bons frutos pro Vasco. Com certeza a gente vai ter uma boa safra. Lembrando que essa média de idade desse time do Vasco é de 17 anos, tem pouco menos de 18 anos, ou seja, tem muita coisa para acontecer. Essa safra que foi desacreditada da Copa São Paulo e agora está entre os 8 melhores da competição.
Grande abraço a todos vocês, ótimo sábado. Peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no Ave Mais, me dá essa moral, por favor. Se inscreva no canal Ave Mais e chame a rapaziada para se inscrever no canal Ave Mais, segundo o canal da plataforma. Compartilhe nossos vídeos, ajude o canal Atenção Vascaínos e também aqui a plataforma Ave Mais a chegar a todos os vascaínos. Se inscreva, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, ótimo sábado para vocês. Daqui a pouco tem ao vivo lá no canal Atenção Vascaínos, nosso Jean Faísca com Faísca Taon, recebendo um grande convidado. É surpresa, vai lá no Faísca Taon, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos. Agora sim, valeu, um abraço, fui!